E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, na minha leitura do Gênesis, o Elohim não é um ser, não é uma pessoa, não é um Deus específico, não é o criador de nada, mas sim o primeiro elemento da criação no Gênesis, né? Então, quando se inicia o criar poderes, Elohim, os lugares altos de obediência e a terra, os lugares altos de obediência, as cúpulas celestes imaginárias sobre as diversas nações na perspectiva do escriba e dos povos daquela época, certo? E na terra, né, comum entre as nações conhecidas ali envolvidas no, na narrativa dele aqui. Teve um termo que causou uma, um certo, uma certa incompreensão por parte de alguns aí que me perguntaram, que no vídeo passado eu falei que o texto era um texto teocrático com vistas à colonização teocrática das nações ao redor da nação do escriba, certo? E por colonização, as pessoas logo imaginam uma invasão de terras com guerras, mas na verdade não é isso que eu quis dizer com colonização. Eu quis dizer uma colonização cultural, certo? O que o escriba do Gênesis ele está fazendo no assim chamado primeiro capítulo do Gênesis, que nós lemos como primeiro capítulo, era apenas um texto avulso, independente na época, mas hoje ele faz parte dessa coletânea aí que veio a ser esse livro chamado Bíblia, e dentro desse livro ele aparece como o primeiro capítulo do Gênesis, certo? O que o escriba está fazendo nesse texto é imaginando uma forma comum aos poderes constituídos, né, uma natureza comum aos poderes constituídos nas abóbodas celestes sobre as nações, certo? Eu não gosto, eu vou tentar evitar usar Deus ou deuses aqui porque isso causa muita confusão, porque a concepção Deus, deuses, isso aí na minha leitura particular, isso aí é muito posterior ao texto em questão, certo? Quem escreveu esse texto aqui não necessariamente falava em deuses, certo? Mas falava em poder celeste, certo? Ou celestial, poder no alto, na cúpula celeste. Mas como eu acho que já deixei claro no vídeo anterior, esses poderes na cúpula celeste, eles nas diversas cúpulas celestes, né, eles eram humanos, certo? E eram projeções dos governantes terrenos. Eu cito inclusive o texto de Isaías no capítulo 6, né, onde Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, ou seja, por ocasião da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em seu trono celeste. E quem ele viu assentado? O rei Uzias, que morreu. Então era assim que funcionava, gente. Era assim que funcionavam os poderes celestiais. E os sucessores desses governantes terrenos que eram projetados ao céu, né, por ocasião de sua morte, os sucessores eram os guiados por esses poderes, certo? Então, na verdade, é uma herança monárquica, digamos assim. É como no Egito, por exemplo, o faraó, ele era o representante dos deuses na terra do Egito, certo? Assim, os reis
da Babilônia, os reis da Suméria, enfim, se é que essas nações tiveram reis e tal, mas enfim, todos os governantes terrenos se consideravam, né, como os representantes dos governantes celestes, certo? O governo terreno, ele se autonomeava, se autodeclarava como sendo uma representação do governo celeste, como se na verdade o governo real viesse do céu e eles apenas executassem, né, o que o governo do céu os mandava executar. E esses governantes celestes, como eu acho que eu já deixei claro no vídeo passado, nada mais eram que os fundadores da nação, certo? Então, o principal governante celeste, por exemplo, digamos, do Egito, foi o fundador, ou os fundadores, né, do Egito, certo? O principal governante celeste da Suméria foi o fundador da Suméria, certo? Então, e como eu vou explicar um pouco isso agora, é complicado a gente explicar esse tipo de coisa para as pessoas, porque o que está na minha cabeça não está na cabeça da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas lê os textos bíblicos com olhos religiosos, certo? E mesmo os acadêmicos céticos que leem de forma secular, né, eles já imaginam os deuses como deuses, como é que eu vou dizer, como deuses meramente inventados, né? Eu nunca vi ninguém fazer a pergunta de como os deuses chegaram ao céu. Sejam religiosos ou sejam acadêmicos seculares, todos eles consideram, mesmo os acadêmicos seculares que entendem que o texto bíblico, os textos bíblicos, assim como os textos sagrados sumérios, como os textos sagrados egípcios, qualquer texto supostamente sagrado de qualquer nação, né? Mesmo os acadêmicos, eles entendem, né, que os deuses, né, lá em cima, eles foram já criados lá, né? Eles não entendem que na verdade tudo começa na terra e depois é projetado para o céu, né? E como eu ia dizendo, você tem que imaginar o céu na perspectiva do escriba, na perspectiva das pessoas daquela época. Como eu já disse no vídeo passado, o sujeito num campo aberto olhava a linha do horizonte do seu campo de visão, ele via toda a terra ao seu redor, se ele girasse 360 graus, como se fosse um círculo, certo? De terra. E aí ele olhava para o céu parecia como se fosse uma tigela invertida, né? Com as bordas descendo para a borda, contornando a borda do círculo da Terra, certo? Então eles tinham realmente uma noção mais ou menos como o pessoal da Terra plana, mas não na loucura da Terra plana, porque o pessoal da Terra plana confunde o planeta Terra da ciência moderna que a gente conhece, que a gente sabe hoje como e eles querem aplicar a visão da Terra plana da Bíblia sobre esse planeta Terra, né? Porque eles acham que leem o Gênesis literalmente fazendo isso, né? Mas na verdade eles não estão nem lendo o Gênesis e estão demonstrando toda a sua ignorância e sua estupidez quanto à ciência moderna, achando que a ciência moderna é mera teoria, enfim, né? Mas os povos antigos, né? Cada nação, cada tribo, cada comunidade regional, ela concebia a abóboda celeste em torno da sua região como o seu céu particular, o céu do seu poder
monárquico, de onde o seu governante terreno recebe as instruções para governá-los, certo? E como que eles imaginavam isso, né? Porque assim, o cara então ele imaginava que lá no céu tá o fundador, patriarca, enfim, o cara que fundou a sua nação, né? Mas ele é a autoridade lá em cima. Ele fundou a nação na terra, construiu a cidade, vamos dizer assim. Depois ele morreu, ele subiu ao céu e deixou um representante aqui. De lá ele passou a comandar esse representante, certo? Tudo isso, claro que é mitologia, mas eu estou tentando fazer você entender como aquelas pessoas raciocinavam, certo? E aí o cara olhava, bom, então a borda celeste aqui, o reino, essa na minha nação aqui, essa minha comunidade, essa minha tribo, o terreno, nosso território é o que é contornado pelas bordas do nosso céu, né? Mas aí eles se moviam entre a vizinhança e passavam para uma outra nação, né? E se deparavam com uma língua completamente diferente, com outra autoridade celeste, né? Uai, mas como assim? Eu vejo a borda do céu, né, contornar a minha região, meu território, mas quando parece que um determinado momento eu passo pela borda e sem sentir a borda, então não é rígido o céu. O céu não é não é uma doma, um domo, uma redoma de vidro como o pessoal da Terra plana. Não, os antigos não, o pessoal, os povos bíblicos, os povos da antiguidade, eles não concebiam o céu como uma cúpula rígida. Mas ao mesmo tempo esse céu, ele era visto contornando um território. Mas os territórios se comunicam entre si. Então do que é feito esse céu? Já que eles contornam a borda, mas permite a passagem de um território para outro. E foi isso que o escriba do Gênesis decidiu explicar. Foi isso que ele achou que teve uma grande sacada. Como eu falei para vocês, o agente criador no primeiro capítulo do Gênesis é o vento. É o Veru Elohim, o vento de Elohim, ou o vento dos poderes. E por que é o vento dos poderes? Ora, porque dentro da cúpula, em todo o território tem ar, certo? Também tem vento. Então o vento move as coisas dentro dessa cúpula sobre esse território. O vento traz chuva, o vento leva chuva. Sempre que vai chover, né? Não sempre, né? Mas muitas vezes vai chover e vem uma tempestade com vento, certo? E quando vai chover, quando vai vir uma tempestade, o céu escurece, certo? Ora, o céu escurece, chove, o vento carrega a chuva. Quando você está olhando uma tempestade de ventania, o vento está soprando as águas, né? Que é o que o escriba descreve nos 3 primeiros versos do primeiro capítulo do Gênesis. O vento soprava as águas, né? Então veja como na nossa tradução aqui, veja como ele escreve os 3 primeiros versículos, né? Quando inicia o criar poderes, os céus, ou os lugares de alta obediência, e a terra, ela está deserta e desolada, e a treva encobre o abismo. Por que ela está deserta e desolada? Porque a treva está encobrindo o abismo. Que abismo? O profundo da cúpula celeste,
certo? O céu acima de todos, certo? Por isso o abismo é o céu, é o profundo do céu, certo? É o lugar de auto-obediência, né? Então o céu está escuro, a treva cobre o abismo, né? A terra está deserta e desolada. Por quê? Porque está chovendo forte e as pessoas estão abrigadas, né? E o vento dos poderes sopra as águas e ordena os poderes para haver luz e a luz. Então você veja que eu dividi os 3 primeiros versículos aqui de uma forma diferente, como eu havia dito para vocês. No hebraico antigo, no qual o original, o Gênesis original foi escrito, não havia sinais gramaticais, não havia pontuação, não havia nada disso. E isso os copistas e os tradutores colocaram depois as vogais, os sinais gramaticais e pontuaram o texto de acordo com a intenção que eles queriam dar ao texto. E obviamente esses copistas e tradutores eram teólogos e eram pessoas enviesadas religiosamente, certo? Elas queriam ver ali um criador metafísico, vamos dizer assim, né? Mas que fosse um criador antropomorfo, né? Fosse uma pessoa o criador, né? Então o vento dos poderes sopra as águas. Então você veja que eu dividi os 3 versículos, dos 3 eu fiz 2. E eu separei a questão do vento que está no 2º versículo, né? Que nas traduções clássicas aí tá: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia, né? Nas traduções a maioria seria deserta e desolada, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus, eles traduzem, né, soprava as águas, né? E daí que vem, e disse Deus haja luz. Bom, tudo isso você vê que foi traduzido e pontuado para dar a impressão de que há um Criador criando matéria, certo? E não é isso que está no texto, não é isso. Então eu separei o 2º versículo, eu separei e pus a metade dele junto com o 1º versículo e a outra metade junto com o 3º versículo, né? Por que o vento está soprando as águas? Você de se perguntar, né? Porque, como eu ia dizendo, o escriba, ele tenta imaginar um início para a formação dos céus, para a constituição e o estabelecimento dos diversos poderes celestiais, né? Das diversas teocracias que estão instaladas entre as nações ao seu redor, certo? Então, cada nação tem a sua própria cúpula celeste e a sua própria teocracia. O escriba está querendo achar uma natureza comum a todas essas teocracias, certo? E é isso que ele vai desenhar com esse texto. Esse texto é desenhado. Teve gente que me perguntou assim: mas você, sobre o vídeo passado, mas você não é formado em hebraico, você não lê hebraico, você não conhece o alfabeto hebraico, então como é que você quer traduzir hebraico? Como é que... Gente, o texto não é para ser lido ipsis literis, com as letras e as palavras, não importa o alfabeto, não importa... Porque o autor desenha com palavras. Você não tem que se prender às palavras. Você tem que imaginar a cena que ele está retratando. E como eu estou dizendo, ele está retratando uma tempestade noturna generalizada como um momento inicial para o estabelecimento das teocracias que vão se formar entre as diversas nações, certo?
E como eu ia dizendo, a cúpula celeste não é rígida. Do que ela é feita? Ela é feita do vento, certo? Esse vento é o poder primordial. Tudo isso, gente, é mitologia, tá? Mas tudo isso é na perspectiva do escriba. Você tem que olhar o texto da perspectiva do escriba. Para você entender o que ele queria dizer, você tem que estar imaginando as cenas na tua cabeça do jeito que ele estava imaginando quando ele escreveu essa mitologia, certo? Então, o vento, ele é o poder criativo, né, que forma as cúpulas celestiais, as cúpulas celestes, as abóbodas celestes sobre os territórios, né? E que aqui tudo na perspectiva do escriba, não vão levar isso ao pé da letra e achar que isso realmente é realidade, tá? Não existe Deus nenhum, vento não é Deus, não tem nada disso. Eu estou falando para vocês do que o escriba colocou aqui. Ele praticamente pintou a narrativa. Se você fosse desenhar um quadro com tudo que ele colocou ali, você ia entender o que eu estou falando. Se fosse pintar um quadro retratando todas as cenas do Gênesis, você ia entender o que eu estou falando aqui. É isso que tem que estar na tua mente quando você vai ler, certo? Não é palavra por palavra, não é significado de palavra tal. Por que eu estou procurando significado para traduzir algumas palavras como Elohim, como céus, como... justamente porque, como eu falei, as traduções, se a gente for ficar só nas traduções, sejam elas em português, inglês, francês, ou seja lá o que for, em polonês ou italiano, seja lá o que for, você vai ser ludibriado com a perspectiva teológica dos tradutores e dos copistas. Você não vai mergulhar na mente de quem realmente escreveu esse texto lá atrás, que a gente não sabe quem foi. Isso se perdeu, certo? Então ele está imaginando, pense, vamos dizer assim, para ver se fica didático a coisa aqui. Vamos dizer que você tem... vamos colocar isso como se fosse, por exemplo, na nossa cidade. Para você entender o que o camarada estava escrevendo aqui, estava desenhando com as palavras. Vamos dizer que você mora na tua vila, certo? E em torno da tua vila tem... Vamos, para simplificar, para ficar bem didático, vamos pegar 4 vilas em torno da sua, uma em cada ponto cardeal, uma cruz, certo? Um radial. Então você tem uma vila à frente da sua, uma vila atrás da sua, uma vila de cada lado da sua, a sua está no meio, certo? E vamos imaginar que você está na pele do camarada lá que vai escrever isso. Aí você, na sua vila, você vê o céu descendo como uma abóboda e contornando o território da sua vila ali. Beleza? Então esse, o seu céu, né? o seu poder teocrático ali está naquela cúpula ali, certo? Aí na vila vizinha tem, vamos dizer que eu só estou usando como exemplo, que na vila vizinha da frente tem, você passou para a vila vizinha da frente, é como se você tivesse trocado de céu. Ué, mas como eu troquei de céu, sendo que eu não passei por nada rígido, não passei por nenhuma porta, nada, como que a passagem pode ser livre? É isso que ele está imaginando aqui, certo? Estou tendo muita dificuldade de explicar isso. Na minha cabeça está perfeito o desenho, mas a dificuldade de explicar é muito grande, porque eu fico tentando imaginar o que está passando pela cabeça das pessoas quando estão me ouvindo, certo? Então você passou para outra vila, você não cruzou nada rígido, mas é outra vila que eles têm outro céu, uma outra autoridade no céu, né? Um outro poder teocrático. Como isso se dá? É isso que o escriba começou a pensar, e é aí que ele começa a desenvolver essa ideia que a gente lê aqui.
Aí que ele imagina, peraí, mas então teve quando tudo começou isso, quando essas 5 teocracias aqui, a minha, do meu território e as 4 vizinhas aqui, antes que elas existissem, isso aqui era uma coisa só. O céu era um só, né? Então, então havia um vento só, né? Havia uma chuva generalizada, era noite, não havia luz solar, não havia dia, né? As pessoas não estavam aqui fazendo nada porque elas estavam escondidas da grande tempestade, da chuva torrencial que estava caindo, né? E num determinado momento o vento começa a soprar. E eu estou me imaginando como se eu estivesse aqui na minha vila entre as 4. Né? E no meio aqui, bem no meio, o vento começa a girar e soprar nas 4 direções, vamos dizer assim. Certo? Querendo abrir passagem no meio das águas da chuva. É por isso que o vento sopra as águas. Então o vento sopra as águas da chuva, certo? E daí, nos territórios, na frente, atrás e dos lados, o vento está soprando e abrindo, mas de lá outro vento, de lá ele se divide, né? Então ele se divide em 5 ventos e todos querem soprar água para fora, certo? Então eles acabam que soprando as águas um contra o outro, um contra o território do outro. Então desde o início aqui, gente, isso aqui é uma guerra. Isso aqui é uma disputa teocrática. É por isso que eu falei que é um texto que pretende uma colonização teocrática das nações ao redor. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui. Então esses ventos, chega uma hora que se dividem em 5 ventos, mantendo as águas para fora, certo? Dissipando as águas. É isso que ele está imaginando, certo? Então o vento sopra as águas e ordena os poderes. No nosso exemplo aqui, 5 poderes se instauram. E com isso, a luz. O que é a luz, né? As pessoas começam a enxergar, certo? As coisas vêm às claras, vamos dizer assim. Mas ele está imaginando um fenômeno natural como uma expressão teocrática. É muito difícil explicar isso aqui, porque o sistema de pensamento dessas pessoas era muito diferente dos sistemas de pensamento religioso de hoje, certo? Por isso que eu digo que eu não coloco deuses aqui, porque isso é complicadíssimo, é super intrincado esse esquema aqui. É mitologia pura, mas é uma mitologia muito sofisticada isso aqui. Então se formaram os 5 reinos ali, certo? E houve luz com isso. Mas espera aí, essa luz é o primeiro dia, na sequência a gente vai ler. Então com isso vê-se poderes, né? A luz que era boa, está escrito, viu Deus a luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as trevas. Gente, os 2 primeiros poderes aqui que ele vai separar são o poder do dia, que é a treva, que é a luz, e o poder da noite, que é a treva, mas como fenômeno natural, certo? E como representação teocrática. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, gente? Eu sei que é cabuloso entender isso, mas é porque é muito intrincado, muito intrincada, muito complexa essa teologia do camarada aqui, essa mitologia dele aqui, né? Então faz separação entre luz e trevas, as trevas chama dia e a luz chama dia, a treva chama noite, clareia e volta a escurecer o primeiro dia. Gente, no Gênesis, o dia solar, o dia de 12 horas, de 24 horas, só vai ser instaurado, estabelecido no 4º dia. Então, o que são os 3 dias anteriores?
Eu quero que você pense comigo e se você estiver acompanhando exatamente o meu raciocínio, você já sacou. São 3 relâmpagos, certo? O primeiro dia é um relâmpago. O segundo dia é outro relâmpago. O terceiro dia é outro relâmpago. No quarto dia é que a luz vai se firmar e começar o dia regido pelo sol. Ufa! Nossa, como é difícil explicar isso aqui, cara. Entende? Mas aí teve gente que começou a me falar, por que você quer lidar com a Torá? Porque o pessoal não entende, o pessoal acha que o que eu estou fazendo aqui, eu estou imaginando da minha cabeça. Não, gente, eu estou tentando entender o que está desenhado no texto. É como eu falei para vocês, quando eu sento na frente do texto, eu não lido com palavras. Eu quero ver na minha mente a mesma imagem que o camarada tinha quando ele estava escrevendo. Esse é o meu método de leitura. Eu não estou preocupado com vogais, eu não estou preocupado com gramática, eu não estou preocupado com, sabe? Não é com o texto em palavras que eu estou preocupado. É com o cenário descrito na narrativa. E o que este sujeito tem em mente com esse cenário. Ufa! Eu espero ter explicado para vocês, né, essa questão do vento, do dia como relâmpago. Não vou muito mais agora, porque os vídeos ficam muito compridos, porque é muito trabalhoso explicar isso aqui. Esse vídeo eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai partir daí do segundo dia, que é o estabelecimento dos céus. Certo? E quando eu chegar, eu vou adiantar um papo aqui para vocês. Quando eu chegar a partir do verso 26, que é a criação de Adão, aí vocês vão entender aonde esse camarada estava querendo chegar. E vocês vão, olha, gente, ou vocês vão me xingar, ou vocês vão rir de mim, ou sei lá o que vai passar na cabeça de vocês, mas o queixo de vocês vai cair lá no calcanhar. Que eu tenho certeza que vocês nunca, pelo menos até onde eu sei, nunca vi ninguém caminhar nesse sentido que eu estou caminhando aqui. Quando chegar lá, vocês vão ver a surpresa que vocês vão ter de onde essa forma de ler o texto como um quadro pintado e não com palavras, vocês vão ver onde isso vai levar a gente. Ufa, minha garganta tá doendo, cara. Beleza? Então eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com a instauração dos céus. Valeu, um abraço e até lá.